Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, eu sou o professor Tiago e cá estou novamente com mais uma aula para você. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas. Na aula passada nós vimos as orações coordenadas. Hoje nós vamos entender como é que se dá essa relação entre a oração principal e a oração subordinada, o que é a oração subordinada de fato. Então, para a nossa conversa inicial, eu trouxe aqui para você uma notícia que diz assim: Felipe Neto diz que posicionamento político teve impacto financeiro. As empresas se afastaram. Eu gostaria que você notasse e prestasse bastante atenção nessa segunda parte da oração, que está após os dois pontos, que diz assim: as empresas se afastaram. Nós dizemos que há nessa oração, de um modo geral, uma relação de subordinação. Essa segunda parte, para a qual eu chamei a atenção, está subordinada a essa primeira parte que diz que o Felipe Neto disse que posicionamento político teve impacto financeiro. Veja que a palavra impacto financeiro, o impacto, é um substantivo. E as empresas se afastaram, a gente disse que é uma oração subordinada, substantiva apositiva. Por quê? Porque ela funciona como uma espécie de aposto, de explicação de um termo anterior. E o termo anterior é justamente a palavra impacto financeiro. As empresas se afastaram é uma expressão, uma oração que se volta diretamente para impacto financeiro, que seria uma oração principal. Então, a oração subordinada apositiva se volta para explicar impacto financeiro. Então, hoje tratando mais especificamente do período composto por subordinação, diferentemente de quase tudo que a gente falou na aula anterior sobre as orações coordenadas, na relação de subordinação, eu antecipo para você e faço aqui uma analogia para você entender melhor, existe como se fosse aquela relação que existe entre o comandante do exército e o soldado, por exemplo. O soldado está subordinado às ordens do seu comandante. Então ali há uma subordinação, assim também nas orações subordinadas, é essa relação que acontece. E quando alguém está subordinado, significa dizer que essa pessoa realmente obedece a tudo aquilo que o outro lhes disser, a toda a ordem que o outro lhe der. Diferentemente do que acontece, por exemplo, nas orações coordenadas, em que a gente tem uma relação muito mais parecida com aquela que nós temos na escola, entre o coordenador e o professor. O coordenador está ali para acompanhar todo o trabalho que o professor faz, mas não está ali para dar a aula do professor, para dizer o que o professor tem que fazer. Então ali nós temos uma relação de coordenação, em que o coordenador acompanha, apenas ajuda, né? E o professor ajuda o coordenador em algum momento, o coordenador ajuda o professor. Então nós temos ali uma relação de ajuda, de complementação. Ao passo que na analogia que eu fiz entre o soldado e o comandante, nós temos uma relação de subordinação. Um está realmente submetido ao outro. E é desse segundo exemplo que nós vamos falar hoje. Então, o período composto por subordinação é aquele que se compõe, que é formado pelas orações subordinadas. É quando eu tenho uma oração que está subordinada à outra, que nós chamamos de oração principal. Veja um exemplo aqui que eu trouxe para a gente diferenciar termo de oração. Quando é que uma oração se volta para um termo? Quando é que nós temos um termo que está ali representado pela palavra ligação, no exemplo que você já está vendo na sua tela, e quando é que nós temos uma oração? Quando é que um termo vira uma oração? Veja o exemplo. O folheto ensina a ligação dos pontos. Pergunto para você, o folheto ensina o quê? Sua resposta provavelmente vai ser a ligação dos pontos. Repare que ligação é um substantivo, portanto é um termo. E a gente classifica isso sintaticamente de objeto direto, enquanto o verbo ensinar é um verbo transitivo direto. Nós não vamos entrar nesses detalhes de transitividade hoje. Veja o segundo exemplo. O folheto ensina como ligar os pontos. Repare que a palavra ligação virou, agora que era um substantivo, virou o verbo ligar, se transformou no verbo ligar. Então veja que no primeiro exemplo, para complementar a pergunta que eu fiz, o folheto ensina o quê? Nós temos a ligação dos pontos, com um substantivo voltando para esse verbo ensinar. Enquanto no segundo exemplo nós temos o folheto ensina. Ensina o quê? Como ligar os pontos. Como ligar os pontos não é mais um termo, agora é uma oração, que nós chamamos de oração subordinada. Então, no primeiro exemplo, nós temos uma relação estabelecida aí entre um termo e um verbo. No segundo exemplo, nós temos uma relação estabelecida entre uma oração e outra oração, que é a primeira, o folheto ensina.
Isso é para ilustrar a diferença entre termo e oração. Quando é que a gente tem um termo se referindo a um verbo e quando é que a gente tem toda uma oração complementando o sentido desse verbo. Agora a gente passa a ver quais são os tipos de orações subordinadas que existem, porque não vai dar tempo a gente ver todas na aula de hoje, mas nós vamos ver alguns exemplos de algumas dessas que estão aí na sua tela. Então nós temos as orações subordinadas, que nós chamamos de substantivas, que são aquelas que exercem um valor muito parecido, ou possuem um valor muito parecido com o de um substantivo. Nós temos também as orações adjetivas, que são aquelas que exercem um papel sintático muito parecido com o que exercem os adjetivos. E temos as orações adverbiais, que são aquelas que são muito equivalentes aos advérbios. Então, nas orações substantivas, nós temos aquelas que exercem um papel de sujeito, e aí nós chamamos de subjetivas. Aquelas que exercem um papel de objeto direto, nós chamamos de objetivas diretas. As que exercem o papel de objeto indireto, chamamos de objetivas indiretas e por aí vai. E nas adjetivas, nós temos as adjetivas explicativas e as restritivas. E as adverbiais são a infinidade que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, são 9 tipos. Então, as orações subordinadas, substantivas, são aquelas que são iniciadas pela conjunção que ou pela conjunção se. Normalmente são essas duas conjunções que vão dar início, é dali que você vai entender que é o ponto de partida da oração subordinada. Então, como eu disse, nós temos alguns tipos de orações subordinadas substantivas e aqui eu elenco todas elas para você. Nós temos oração subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada substantiva objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. Então, nós temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Veja aqui alguns exemplos. Deu-me esta informação, que iria embora. Repare que após os 2 pontos, nós temos ali a conjunção que nós acabamos de ver. Ela é responsável por iniciar uma oração subordinada substantiva apositiva. Que iria embora é uma oração subordinada substantiva apositiva, enquanto deu-me esta informação é uma oração principal. No segundo exemplo, nós temos o diretor pediu que fizessem mudanças. O diretor pediu o quê? Repare que do que em diante é que começa a oração subordinada substantiva. Nesse caso aí nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque ela exerce um papel parecido com o do objeto direto, que é o complemento do verbo pedir. Então eu posso perguntar, o diretor pediu o quê? Que fizessem mudanças. Eu poderia responder essa pergunta também assim, o diretor pediu o quê? Mudanças. A palavra mudanças seria um objeto direto. Agora, que fizessem mudanças é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Esse nome é enorme, realmente é difícil de decorar, mas é assim que a gente chama, então, esse tipo de oração. As orações subordinadas podem ser também adjetivas, como a gente viu, e elas podem ser explicativas ou restritivas. Qual que é a diferença? Na adjetiva restritiva, nós temos uma ideia de restrição do sentido de um substantivo. Veja o exemplo. Os alunos que se comportaram irão ao passeio. Ali restringe-se o sentido da palavra os alunos, porque somente irão ao passeio aqueles que se comportaram, não são todos. Então há uma restrição em relação aos alunos que irão ao passeio. Um detalhe importante da oração adjetiva restritiva é que ela não vem marcada por vírgulas, ao contrário do que acontece com a seguinte, que é a explicativa. Em que nós temos ali a ideia de um acréscimo, de uma explicação acessória. Então, enquanto na primeira nós temos a restrição de um sentido, na segunda nós temos uma explicação acessória. Digamos que é algo a mais, que pode inclusive ser retirado da oração. E o detalhe é que ela vem sempre marcada por vírgulas. Por exemplo, os alunos que se comportaram irão ao passeio. Esse que se comportaram, que está entre vírgulas, a gente chama de oração subordinada adjetiva explicativa, porque na verdade ele funciona como uma explicação e não como uma restrição de sentido. Eu explico isso para você, é que esse que tem um significado de porquê. É como se dissesse os alunos, porque se comportaram, irão ao passeio. Quais alunos? Nesse caso, todos. Porque não há restrição de sentido como há nas orações adjetivas restritivas. As explicativas apenas trazem uma informação acessória, tanto é acessória que pode ser retirada. Eu posso dizer os alunos irão ao passeio, e essa informação que se comportaram não terá nenhuma utilidade, porque ela é apenas uma informação acessória.
Nós temos também as orações subordinadas adverbiais, e como eu disse, elas são a infinidade. Nós temos as orações subordinadas adverbiais causais, as consecutivas, as condicionais, as concessivas, comparativas, conformativas, proporcionais, finais e temporais. Seria muito interessante que eu tivesse tempo aqui o suficiente para explicar cada uma delas para você, mas eu deixei um material no plano de aula que o professor certamente passará para você, que amplia um pouco essa discussão, que amplia um pouco essa explicação a respeito de cada uma dessas orações. Aqui eu trago apenas 2 exemplos. O primeiro deles diz assim: como a chuva foi muito forte, a rua alagou. Repare que a rua só alagou porque a chuva foi muito forte. Esse como a chuva foi muito forte, o como introduz uma ideia aí de causa. Qual foi a causa de a rua ter alagado? A chuva foi muito forte. Então, porque a chuva foi muito forte, como a chuva foi muito forte, a rua alagou. No segundo exemplo, e aí só para terminar a explicação, na verdade, nesse primeiro exemplo, como a chuva foi muito forte, nós temos uma oração subordinada adverbial causal, porque ela expressa a causa da rua ter alagado, que é o conceito que nós temos ali na oração principal. No segundo exemplo, a gente tem o homem trabalhou tanto que ficou cansado. O homem trabalhou é a oração principal. Tanto que ficou cansado, nós temos aí a introdução de uma oração subordinada adverbial consecutiva. Por que consecutiva? Porque traz uma ideia de consequência. De tanto trabalhar, a consequência disso foi que o homem ficou cansado. E a expressão responsável por introduzir essa oração consecutiva é o tanto que. Então, eu trouxe aqui esses exemplos para que você tenha uma noção das orações adverbiais e para que você aprofunde esses estudos, que você vá lá no portal Eduque, na plataforma Eduque, busque tudo que eu deixei lá disponível, tá? Tem um material especial separado para você na plataforma Eduque. Para finalizar a nossa aula e verificar o que é que você entendeu da aula de hoje, eu trago aqui 2 questõezinhas e a primeira diz assim: identifique nas alternativas a seguir uma oração subordinada. Nós vimos na aula anterior como é que se dá a relação das orações coordenadas. E as subordinadas que a gente viu hoje? Será que você consegue identificar? Letra A: o garoto estava triste, mas depois ficaria bem. B: o homem disse que ficaria bem, apesar de tudo. C: ou o rapaz trabalhava ou passaria necessidades. E D: o aluno estudou em casa, desculpa pelo erro, porque não houve aula na escola. Então, em qual dessas alternativas a gente tem uma relação de subordinação? Certamente você marcou a alternativa B, que diz o homem disse que ficaria bem. Repare que esse exemplo é muito parecido com o exemplo que a gente acabou de dar. O homem disse que ficaria bem. Pergunta se o homem disse o quê? Que ficaria bem. O que ali é a minha conjunção, que introduz ali uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Por que é objetiva direta? Nós já explicamos, né? O objeto, essa oração funciona mais ou menos como um objeto direto funcionaria. Por isso que a gente disse que ela é objetiva direta. Segunda questão: identifique nas alternativas a seguir uma oração subordinada adjetiva explicativa. Acabamos de ver. Certamente você vai acertar essa questão. O garoto estava triste, mas depois ficaria bem. B: os artistas que faltaram ao trabalho foram demitidos. C: o aluno estudava muito a fim de ser aprovado. E D: como a escola está fechada, o aluno estuda em casa pela TV. Eu tenho certeza que você marcou a alternativa B. Os artistas que faltaram ao trabalho foram demitidos. Repare que nós temos ali uma explicação. Não são quaisquer artistas, são os artistas que faltaram ao trabalho. E aí nós temos um caso de oração subordinada adjetiva restritiva, porque não são todos os artistas, são apenas aqueles que faltaram ao trabalho que são demitidos. Então, por aqui eu me despeço. Gostaria de agradecer a sua imensa atenção. Muito obrigado por acompanhar a aula até agora. Deixo aqui um recado para que você acesse a plataforma Eduque, verifique esta aula e todas as outras disponíveis para a sua série. Um forte abraço e até a próxima aula.